Saudamos a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus, irmãos, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para juntos nós dialogarmos sobre a lição de número 7, que vem adensar os assuntos que já estão sendo tratados ao longo desse trimestre. Eu disse aos meus ouvintes, aqueles que nos assistem com alguma regularidade, que a lição ela vem complicando, ela vai fechando o cerco em cima do assunto. O livro aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus é um dos livros mais difíceis do Novo Testamento, e a lição ela vem enfocar esse assunto e, consequentemente, trazer essa complexidade para dentro da sala de aula. Claro que os alunos nem todos estão a par dessas dificuldades e muitos têm questionamentos pontuais e até irrelevantes, eu diria, mas boa parte deles trarão certamente questionamentos importantes, enriquecendo a sala de aula e obrigando o professor a pesquisar, a mergulhar no assunto. Eu queria agradecer a todos aqueles que nos assistem, aqueles que compartilham os nossos vídeos, que de alguma maneira interagem conosco, e dizer que nos sentimos muito felizes, a nossa audiência tem aumentado em todas as nossas mídias e nós só temos a agradecer. Isso não é motivo de jactância ou orgulho, não é? Muito pelo contrário, nós temos o prazer de colaborar, de ajudar de alguma forma. Vendo que uma ou outra pessoa está mencionando, está até solicitando o subsídio antecipadamente, etc. e tal, nós vemos que vocês estão participando efetivamente. Então, queremos agradecer, tá certo? Penhoradamente, a audiência de todos que estão aqui sempre prestando atenção a esse diálogo. Bem, meus irmãos, como eu já disse, essa lição número 7, ela vem trazer o ápice, né? Elevar a complexidade. E dessa vez vai enfocar diretamente Melquisedeque. Para quem já está acompanhando a lição desde a semana passada, essas semanas que passaram, né, já viram que na semana passada o nome Melquisedeque foi mencionado e foi mencionado rapidamente. Então o comentarista optou por fazer uma lição que seria lógico, né, ele foi muito lógico nisso, razoável, que ele fizesse esse enfoque nessa lição especificamente. Queremos agradecer aqui ao Assis Silva, ao Naat Gomes, grande amigo, vereador da cidade de Igaraçu, nossa bela cidade de Igaraçu, ao Carlos Gutenberg, programador, foi grande profissional da área de programação e também serve do Senhor Jesus ali em Olinda. A todos os outros que estão aí entrando e deixando o seu like, etc., nós queremos agradecer. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs que estão aqui conosco, a irmã Silvani Bernardo. Muito bem. Então, irmãos, indo adiante, aqui dentro da nossa lição, o nosso comentarista, como eu disse, ele traz um enfoque direto sobre Melquisedeque. Eu vou optar dessa vez, visto que esse vídeo será um vídeo curto, eu pretendo, toda vez eu digo isso e acabo me estendendo, porque os assuntos vão um puxando o outro e a gente acaba estendendo o vídeo. Mas eu vou procurar ser um pouco conciso, porque a nossa lição é bem didática. O comentarista ele foi muito feliz assim, nos tópicos que ele quis abordar, obviamente, como eu já disse desde o início. Nenhum comentarista consegue esgotar o assunto de uma lição. Né? Fatalmente, se outra pessoa escrevesse essa lição, teria outra abordagem. Né? Isso aí é indubitável, tá certo? Não tenham nenhuma dúvida disso, que outra pessoa escrevesse o mesmo assunto sob outro ângulo. Tá certo? Isso aí é a beleza da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que com isso ele foi superficial, não. Estou dizendo que ele foi adequado, exatamente, extremamente adequado dentro do tema da lição. Tá certo? Então, eu quero apenas trazer alguns tópicos, não vou abordar ponto, subponto, etc. e tal. Aliás, não vou detalhar ponto, subponto, posso eventualmente citar um ponto ou outro, não vejo problema nisso. Mas nós vamos abordar os assuntos, alguns aspectos importantes, os mais importantes da nossa lição.
Em primeiro lugar, a nossa lição, fazendo aqui uma rápida introdução, ela volta a fazer o contraste entre os personagens do Velho e o personagem Jesus do Novo Testamento. E o personagem dessa vez é o Melquisedeque, tá certo? Melquisedeque é um personagem cuja biografia é bem curta, né? E nós vamos ver um pouquinho mais adiante, lá perto do fim, que isso não é um álibi para alguém dizer que era um anjo, que era o próprio Jesus encarnado, etc. e tal. Nós vamos tentar provar essa assertiva. Eu creio que ele era um rei, simplesmente um rei da sua época, do seu tempo, da sua região. Havia muitos reis em reinos pequenos, né? Reino de poucas almas, poucos participantes, e acredito que Melquisedeque era um desses reis, tá certo? Há muitas teorias erradas, gente que tenta inventar histórias sobre Melquisedeque, quem era, quem não era, mas enfim, eu acredito que ele era um homem comum, um rei, né, era sacerdote do Deus Altíssimo, etc. e tal, e nada mais do que isso. Tem a sua importância, não estou tentando minimizar o personagem de forma alguma, muito pelo contrário, eu estou querendo colocar ele dentro de um determinado padrão, cenário, né, para não tornar esse personagem assim um mito, mitologizar o personagem de Melquisedeque. Ok? Há três versículos sobre ele, né, no capítulo 14 do livro de Gênesis. O nome propriamente dito é mencionado apenas duas vezes em Gênesis, né, uma vez em Gênesis 14, 18 e outra vez no Salmo 110, versículo 4. Já no Novo Testamento é mencionado 8 vezes, né, nós vamos mencionar daqui a pouco algumas dessas ocorrências. Tá certo? O nome Melquisedeque, em hebraico, nós colocamos no blog um post, como fazemos sempre, um post que acompanha esse vídeo. Esse vídeo vai ser gravado e vai ser posicionado no YouTube e vai ser referenciado dentro desse post posteriormente, tá certo? Você pode compartilhar esse vídeo, eu agradeço desde já. Mas em hebraico se pronuncia Melquisedeque, ok? E significa, em hebraico, né? Em hebraico, o nome Melquisedeque significa meu rei é justiça, tá certo? Melec, em hebraico, é rei. Malki é meu rei. E Tzedeque é justiça. Meu rei é justiça. Ele era rei numa cidadezinha chamada Salém, que veio a ser a precursora da cidade de Jerusalém. Salém era a habitação dos jebuseus. Quando Israel conquistou a terra prometida, permitiu os benjamitas, que eram os donos da região de Jerusalém, permitiram que os jebuseus habitassem ali até o reinado de Davi. Foi quando Davi conquistou aquela parte, né, a Torre de Sião, e expulsou os jebuseus de lá. Essa história está lá em 2 Samuel capítulo 5, versículo 6 em diante. Expulsou os jebuseus de lá e fez de Jerusalém a capital de Israel. Tá certo? Então, essa região, o Vale dos Filhos de Inom, que José fala, Salém, o Vale de Savé, são denominações de uma mesma região, tá certo? Proximidades de Jerusalém. Esse nome, como eu já disse, significa meu rei é justiça, é a junção de Melec com o pronome possessivo e Tzedeque, que é justiça. Ok? Em hebraico, lembrando, o verbo ser, ele é subtendido, então não precisa ter lá ser, estar, porque já é subtendido, tá certo, por uma singularidade da língua. Ok? Se eu quisesse, por exemplo, dizer eu sou rei, então eu diria Animelech, né? Eu sou rei, eu, e colocar lá o verbo ser ou estar, tá certo? É uma construção semelhante a Abimelech. Abi é meu pai, né? Abi, meu pai, e Melech, rei. Meu pai é rei, Abimelech. E vai por aí, tá certo? A Septuaginta optou por apenas transliterar o nome, mas tem aí um pulo do gato, né? uma cascazinha de banana. É que o termo grego é Melquisedeque,
Melquisedeque e não Melquisedeque. Isto porque o S em grego nunca tem som de Z, nunca, absolutamente nunca. Então está lá escrito Melquisedeque e é assim que deve ser pronunciado se você estiver se referindo ao termo em grego. Se você está se referindo ao termo em português, aí é outra história, tá certo? O português permite que em determinadas palavras a letra S tenha som de Z. Ok, gente? Indo adiante, nós vamos ver aqui rapidamente, sim, eu estava falando anteriormente que ocorre 8 vezes o nome Melquisedeque no Novo Testamento. Hebreus capítulo 5, versículo 6, versículo 10, aliás, versículo 10 do capítulo 5, portanto, capítulo 5, versículos 6 e 10, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículos 1, 10, 11, 15 e 17. Portanto, 8 ocorrências do nome Melquisedeque lá no Novo Testamento, todas elas em Hebreus. Tá certo? Como Melquisedeque surge na história bíblica, é importante que o professor leia capítulo 13 e 14 do livro de Gênesis. Ok? Se você não leu o capítulo 13 e 14, você não vai ter condições de saber como Melquisedeque surgiu na história bíblica. Ok? Então é importante ler capítulos 13 e 4, obviamente, capítulo 7, que é o capítulo texto da nossa lição. Né? Juntando capítulo 13, 14 e 7, você tem uma história coerente para repassar para os próximos. Tá certo? Em resumo, Abraão tinha um rebanho grande, prolífico, graças a Deus. Deus tinha abençoado a ele. E abençoado também o seu sobrinho Ló, que partiu com ele lá de Arã, lá de Ur, na verdade, né? Ele era filho de um dos irmãos do irmão de Abraão, que faleceu, e Abraão cuidou dele como filho. E quando os rebanhos crescem, começam as tensões entre os pastores de Abraão e de Ló, e Abraão sabiamente chama Ló no acordo para que os rebanhos se separem. Né? E diz que se Ló fosse para um determinado lado, Abraão seguiria na direção oposta. Tá certo? Abraão tinha a prerrogativa de escolher primeiro para onde ir, porque ele era o tio, era mais velho e era o provedor do clã. Tá certo? Mas ele deu essa preferência, num ato de humildade. Abraão era uma pessoa extremamente humilde, em várias situações ele demonstrou isso, mas num ato de humildade ele deu a Ló a prerrogativa de escolher para onde ir. Ló era um homem extremamente carnal, era o tipo do crente não convertido ainda. A massa cozida de um lado só. E aí o que acontece? Ele olhou para as campinas do Jordão, verdejantes, abundantes em pasto para os seus rebanhos, e nem pensou duas vezes se ia sobrar alguma coisa para Abraão. Correu e seguiu na direção da cidade de Sodoma e Gomorra, que eram cidades prósperas e extremamente prostituídas à época, desviadas da palavra de Deus. Eram cidades devassas que foram posteriormente destruídas por Deus, mas nesse tempo eram cidades vicejantes, e Abraão se enturmou muito bem ali, Ló se enturmou muito bem ali e levou seus rebanhos para lá. Deus renovou as promessas a Abraão e disse que onde ele pusesse a planta do pé seria uma bênção, ele não se importasse se tinha ficado com uma parte mais árida, mais pedregosa, porque ia dar tudo certo. Abraão creu, né? Ainda era Abrão até então, creu e seguiu em frente, e o nome de Deus foi glorificado, e ele foi ricamente abençoado. Porém, quando Ló se instalou naquele lugar viçoso, verdejante, com pasto abundante, eis que ele agora se viu no meio de uma briga, de uma guerra regional. 4 reis, né? Eu fiz até um panoramazinho no blog para que você possa aproveitar e repassar para os seus alunos. Né? Anafel, Arioque, Kedorlaomer e Tidal lutaram contra Bera, Birsa, Sinab e Semeber, e um outro rei que não é mencionado, que era rei da cidade de Belá ou Zoar. Ok? Está aqui o Rádio Menor no Saudame com a Paz, outros assistindo. Deus abençoe Antônio Claudino, Dani Santana e outras pessoas que estão aí nos dando o prazer de sua audiência. E aí, no meio dessa guerra regional,
houve essa luta, 4 reis venceram 5 e invadiram Sodoma e Gomorra e as cercanias onde Ló habitava. E ele foi feito refém, levado juntamente com suas famílias e todos os seus bens e levado embora. Abraão por conta de um homem que havia escapado da guerra, e quando Abraão soube que o seu sobrinho tinha sido sequestrado, arregimentou um pequeno exército de 318 homens dentre os seus servos criados dentro da sua casa e foi ao encontro desses reis para resgatar o seu sobrinho. E acabou, por uma estratégia, vencendo. Deus era com ele e retomou os escravos, as mulheres, os bens e trouxe de volta para onde Ló morava. Se Ló fosse uma pessoa sábia, naquele momento ele haveria de se arrepender e dizer ao seu tio que seguiria com ele, mas ele preferiu voltar para o lugar de onde tinha sido sequestrado. Abraão não fez caso disso, mas nesse contexto acontece uma coisa interessante. Melquisedeque surge do nada e se apresenta a Abraão e abençoa ele no nome do Deus Altíssimo. Era um nome, um título para Deus que não havia sido mencionado até então. E foi mencionado nesse exato momento. E Abraão deu em reconhecimento a proeminência de Melquisedeque os dízimos de seus despojos. Note-se aqui que Abraão deu dízimo de tudo, embora não tivesse ficado com tudo. Quando o rei de Sodoma quis dar a Abraão uma parte dos despojos, ele disse: olha, eu jurei que não ficarei com nada, a não ser o que os servos que me ajudaram, o homem que ajudou, é um nomezinho assim que eu não me lembro agora exatamente, capítulo 14 está aí do livro de Gênesis, eu estou aqui apenas topicando a história, ele pegou esses, ele disse: olha, apenas o que dá para os moços que me acompanharam, não quero nada, mas deu a Melquisedeque os dízimos de tudo, de todos os despojos, Lembrando que nesse tempo também os despojos eram gado, ovelha, animais em geral, colheitas. Isso não quer dizer que hoje alguém vai dar ao pastor de sua igreja uma cabra, um bode, uma galinha. Não é essa a realidade. Hoje nós temos moeda, e devemos pagar os nossos dízimos. Ao contrário do que muita gente diz, o dízimo não é uma ordenança da lei. Nós vemos aqui que Abraão deu os dízimos a Melquisedeque antes que a lei existisse. A lei só foi instituída e a ordenança para dar os dízimos aos sacerdotes em números. Mas Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e acreditamos que com isso seja uma prática popularizada naquele contexto, naquela região, em que o sacerdote levasse o despojo de uma guerra. Tá certo? O Don Richardson, que é o autor de um livro que eu recomendo, bem interessante, que é o livro O Fator Melquisedeque, ele diz que era razoável que Abraão desse esses dízimos a Melquisedeque. Por quê? Abraão era representante de uma revelação setorizada, destinada aos judeus. Ele seria o pai dos judeus, pai da fé dos gentios, mas pai físico dos judeus. A sua genealogia viriam os judeus. Mas Melquisedeque era representante de uma revelação geral. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, para todos os povos que tivessem contato com ele, enquanto Abraão seria representante de um povo específico. Tá certo? Esse livro ele é um livro muito interessante, o Fator Melquisedeque. Eu vou mais adiante detalhar um pouquinho mais sobre ele, porque traz algumas histórias de povos antigos, povos até distantes dos judeus e do Oriente, que tinham algum resquício da revelação primordial de Deus. De maneira que quando os povos foram separados, lá em Gênesis capítulo 10, versículo 25, o texto diz que a Eber nasceu Peleg, ou Palguê em hebraico, e no seu tempo se dividiram os povos. Essa divisão
É como alguém pegar um bocado de trigo na mão e apertar. E aí começam os pedaços a sair pelas mãos dos dedos. Né? E aí foi exatamente onde ocorreu a divisão dos continentes. Vocês sabem que a ciência fala sobre isso, que havia um único continente, a Pangeia ou Pangeia, como queiram, né? E esses continentes eles começaram a se separar. Se você pegar o mapa mundi, você vê que há um núcleo, que é a África, e dela separam-se os demais continentes. Isso é provado pela geologia, né? Os cordões de fogo dos vulcões submersos e outras evidências. Tá certo? É bíblico. Está, né, em Gênesis capítulo 10, versículo 25, se você quiser ter a curiosidade de ler. Tá certo? Mas existiu um tronco comum de revelação. Deus se revelou através de Noé. Noé pregou aos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e eles se espalharam pelos continentes. E resquícios dessa revelação original são encontrados entre os incas, os astecas, os maias, tá certo? E povos da Índia, da Birmânia. Nesse livro fala muito sobre isso. É importante que você leia, procure ler, tá certo? Não é uma atitude ética, mas existe, né, esse livro disponível, né, em alguns links, que eu não vou dar esses links por uma questão ética, né? Seria a ética para mim estar recomendando esses links, mas eles existem. O bom é que você tem o livro em mãos, tá certo? Se o espaço, se o tempo é exíguo para você adquirir esse livro, paciência. Mas vamos em frente. Então o Don Richardson diz que de uma revelação para os judeus, né? E daí para todos os povos, como nós conhecemos a mensagem através dos judeus. Mas o Melquisedeque era portador dessa revelação generalizada entre os povos do Oriente Antigo. Tá certo? A lição deu alguns detalhes sobre Melquisedeque, falando como ele surge e desaparece rapidamente da história. Não há biografia detalhada de Melquisedeque, isso não é problema. Tá certo? Nós vamos ver por que não é problema, não é problema um pouco mais adiante, e vamos reforçar isso aí, tá certo? Mas, somente a título de reforço, né, nós queremos recomendar agora o livro Fator Melquisedeque, que está aqui no nosso blog, um link para você ter mais detalhes desse livro, tá certo? E mostra, inclusive, sobre o próprio Abraão, que foi chamado em Arã, né, nós temos aqui um artigo sobre isso, né, e saiu de Ur. Ur era uma cidade extremamente idólatra, que tinha recebido, por um milagre de Deus, a direção de sair agora de Ur, em direção à terra prometida, a Palestina. Né, e quando ele chega no caminho, ele é chamado diretamente por Deus. Né, e Deus diz para ele que sai da sua terra, da sua parentela, né, para uma terra que eu vou te mostrar. Então vejam, um homem que tinha saído de um contexto politeísta, idólatra, agora é chamado pelo Deus único e verdadeiro para uma missão monoteísta. Então é assim que Deus agiu no Oriente todo, não foi só em Melquisedeque, está aí o próprio Abraão, vamos ver aqui outro exemplo mais adiante, outros exemplos, tá certo? E nós vamos ponderar que não era de todo impossível Deus ter um sacerdote como Melquisedeque entre tantos povos idólatras do Oriente Próximo. Tá bom, irmãos? Indo adiante, nós vamos falar agora sobre os objetivos da lição. Primeiro objetivo, e aí sim eu vou citar diretamente a lição, para falar alguma coisa aqui sobre esses objetivos, estendendo um pouquinho os conceitos que estão por trás deles. Né? Primeiro, explicar o aspecto tipológico de Melquisedeque. Retomaremos aqui os conceitos de tipos e antítipos, tá certo? O tipo é um evento, um personagem que prenuncia o seu cumprimento no antítipo. O antítipo é o cumprimento do tipo. Então, o tipo geralmente está lá no Velho Testamento, prenuncia uma situação, um personagem que vai aparecer lá no Novo Testamento e que vai consolidar aquela ideia, né, aquele borrão que o tipo está mostrando. Tá bom, gente? Então, tipo é o precursor e antítipo é o cumprimento. Tá bom? Então, vamos resgatar isso aí com Melquisedeque. Melquisedeque é o tipo, né, um dos tipos perfeitos, vamos dizer assim, de Cristo. Tá certo? E é um personagem que está lá no Velho Testamento e que foi resgatado no Novo pelos escritores hebreus.
destacar a natureza do sacerdócio de Cristo, né? Note que o escritor aos Hebreus ele tenta descolar da mente judaica, né? Os hebreus eles tinham esse ranço, eles tinham sido criados ali, naquele ambiente, com toda aquela parafernália de ensinamentos, tá certo? E, vez por outra, eles tentavam judaizar o cristianismo. É como acontece hoje. Muita gente coloca um toque de chofar, bota um candelabro no púlpito, e é aquela coisa terrível, na tentativa de judaizar o evangelho, né? Nós temos que entender que o judaísmo, na sua vertente dos tempos de Jesus, já passou. Existe hoje um judaísmo com outra conotação totalmente diferente, tá certo? E o cristianismo, ele seguiu adiante como uma religião independente, tá certo? Ainda que tenha as suas raízes judaicas, mas ele tem a sua independência porque ele seguiu adiante, tá certo? Enquanto o judaísmo ficou preso lá no passado. Eles tentavam atrair o cristianismo para esse passado. E os escritores hebreus estão querendo exatamente descolar esse pensamento do judaísmo para levá-lo adiante, tá certo? Tentando mostrar que o judaísmo tinha a sua importância como base, né, como estrutura, mas o edifício estava crescendo. E como esse edifício estava crescendo, precisava de uma nova abordagem. Se fosse analisado sob a ótica judaica, ele corria o risco de perder a sua essência, tá certo? E uma das atitudes dos hebreus em relação ao cristianismo é justamente dizer que assim, ficar em dúvida em relação à legitimidade do sacerdócio de Cristo. Ora, como ele pode ser um sacerdote perfeito se ele nasceu de Judá e não de Levi, né? E aí os escritores hebreus, com muita propriedade, com muita habilidade, mostra que existiram sacerdotes, né? E a existência desses sacerdotes é abundante. Nós temos Jó, nós temos Abraão, nós temos Isaac, temos Jacó, temos o Noé, né? Várias pessoas que se tornaram sacerdotes, né? Nós vamos mostrar isso aí um pouquinho mais adiante, tá certo? E aí o escritor hebreus se apropria desses exemplos para mostrar que, assim como existiram esses outros sacerdotes, e Melquisedeque é o maior representante deles, posto que não era Levi, nem existia quando Melquisedeque era sacerdote, Jesus tinha toda a legitimidade, né, mesmo não sendo filho de Levi, tá certo? O terceiro tópico, né, expôs os atributos do sacerdócio de Cristo, e assim mostrou o quão superior era esse sacerdócio. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante, vamos enfatizar esses pontos assim mais importantes, tá certo? Antes de prosseguir aqui, eu fiz uma sugestão aos professores, que é fazer uma análise das prerrogativas do sacerdote diante do povo. Expandir um pouquinho, né, as ações do sacerdote, deslocando um pouquinho dele como apenas um matador de animais, né, aquele homem que oferecia sacrifício. Ele não era apenas um queimador de incenso, não era aquele homem que apenas entrava no Santo dos Santos, que aspergia sangue, etc. Ele era um mediador. Ele estava entre o povo e Deus, tá certo? Então, como ele estava entre o povo e Deus, ele acabava sendo uma ponte. E é exatamente isso que significa a palavra pontífice em latim, é pontifex, né? Construtor de pontes. O sacerdote, ele mediava a religiosidade, né, em qualquer cultura, em qualquer religião, né? E como ele mediava, ficava entre Deus e o povo, ele era um homem que tinha características especialíssimas, tá certo? Então é importante que você frise para os seus alunos essa característica do trabalho do sacerdote, de que ele era um mediador, né? E aí nós chegamos à pergunta do primeiro tópico da nossa lição. Como eu disse a vocês no início, eu não vou citar tópico a tópico, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, tem muita coisa aí para a gente pensar a respeito, né? Eu fiz uma pergunta aqui: por que o sacerdócio de Cristo é imutável, perfeito e eterno, né? O sacerdócio de Cristo é tão superior
que ele não precisa nem ser contrastado com os demais sacerdócios. Ele não precisa ser contrastado com Arão, com o sacerdócio levítico, com o sacerdócio de Melquisedeque, não, por si mesmo. Né? Veja só como essas características são relevantes. Primeiro, porque ele é imutável, né? Porque ele se opôs àquele sacerdócio repetido, né? Dia após dia, e não apenas no dia do Santo dos Santos, como o escritor dos Hebreus frisou. Né? Ele frisou o caso do sumo sacerdote, mas diariamente os sacerdotes ofereciam sacrifício para o povo. Né? Tinham dias de se matar centenas de animais. Né? Então, tantos quantos viessem a determinadas cerimônias, né, oferecendo sacrifícios por si mesmo, por seus pecados, o sacerdote era obrigado a oferecer um sacrifício para aquela pessoa, individualmente, e pela coletividade em outras cerimônias. Então, eram muitos animais e diariamente se faziam esses sacrifícios. Tá certo? Não se enganem. Tá certo? Era próprio deu uma quedinha aí na conexão, mas já retornou, né? Então ele oferecia sacrifício dia após dia, tá certo? É o contrário de Cristo. Cristo ofereceu de uma vez por todas, tá certo? Imaginem que aquele homem, eu fiz uma conjectura aqui, ele precisasse se aperfeiçoar ano após ano, não era aquele homem específico, até porque ele morria, né? Tinha tempo que ele morria e antes mesmo de morrer era substituído porque havia um sorteio. Quem seria o sumo sacerdote daquele ano, isso é o que a gente vê lá no Novo Testamento, a transição de Anás para Caifás ou vice-versa. E aí o que acontece, irmãos? Era próprio da natureza humana que eles se esmerassem em fazer melhor do que o anterior. Mas Cristo não, ele fez de uma vez por todas, de maneira eficaz e definitiva. Ó, acabou. Fez uma vez e não é preciso fazer mais nada, tá certo? Então é imutável porque não pode ser melhorado. O que Cristo fez. O que os outros faziam, né, os judeus eles se esmeravam em detalhar essas coisas, haviam livros e mais livros, eu tenho aqui uma enciclopédia com 10 volumes, com tantos detalhes que você nem imagina. Tá certo? E eles, os rabinos, os estudiosos, fariseus, escribas, etc., eles se esmeravam em analisar esses detalhes. Então, fatalmente, aquele homem se sentia pressionado a oferecer um sacrifício melhor do que anteriormente. Mas Cristo ofereceu um sacrifício definitivo. Não há nada que possa melhorar o sacrifício de Cristo. Tá certo? Em segundo lugar, ele é perfeito exatamente porque não precisa ser repetido. Ele foi tão perfeito que foi aceito por Deus num tabernáculo que não era o tabernáculo da terra, era o tabernáculo do céu, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus. Ele adentrou no tabernáculo do céu. Né? E diz mais que o tabernáculo da terra era a figura do tabernáculo do céu. Tá certo? E é perfeito também porque esse sacrifício desse sacerdote, ele vive para sempre. Os demais sacerdotes ofereciam sacrifícios, tá certo? E morriam. Né? Passavam e adiante, envelheciam. E esse sacerdote não, ele é tão perfeito que ele vive para sempre. O seu sacrifício foi aceito, ele ressuscitou e vive para sempre. E em terceiro lugar, é um sacrifício eterno porque é válido pelos séculos dos séculos. Irmãos, estão lembrados daquele episódio em que Cristo desce às partes mais baixas da terra e os teólogos discutem o que aconteceu ali, mas cremos que o inimigo ele dizia para aquelas almas que estavam ali que o Messias jamais viria. Vocês estão perdidos, parem de crer nisso. Né? E, em dado distante da história, Jesus morre e aparece aqueles mortos. E pregou os espíritos em prisão, mas não pregou para que eles se convertessem. Essa semana eu vi um debate dessa natureza na internet, alguém dizendo que o inferno ficou vazio porque Jesus foi e pregou os espíritos em prisão. Isso não é verdade. Ele foi para mostrar que ele estava cumprindo as promessas, que aquilo que o inimigo dizia que não ia acontecer, de fato aconteceu. Ele chegou, estou aqui. Porém, somente os mortos justificados e perdoados, aqueles que morreram crendo em Cristo, agora saíram daquele lugar e foram para o paraíso, onde Cristo prometeu que o ladrão
estaria com ele naquele mesmo dia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá certo? Então, esse sacrifício, ele foi eficiente para aquele povo que morreu ao longo do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, patriarcas, pessoas anônimas, mas justificadas de fé. Foi eficiente para aqueles que viveram no tempo em que Cristo ressuscitou, seus discípulos e irmãos dos mais diversos matizes, e é eficiente para hoje. Tá certo? Então é um sacrifício eterno, porque foi feito antes da fundação dos séculos, se consumou no seu ministério aqui na terra e permanece válido para toda a eternidade. Então é um sacrifício eterno, que apagou de forma efetiva todos os pecados. Imagine que aqueles homens que estavam ali no seio de Abraão, homens e mulheres, estavam justificados, mas seus pecados ainda não estavam perdoados. O escritor aos Hebreus diz o quê? Que era impossível que o sangue de bodes e ovelhas pudesse perdoar pecados. Ele apenas cobria pecados, mas não perdoava. Tá certo? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, perdoou e apagou esses pecados, lançando-os para trás de si. E dizendo que daqui para frente, quem está nele é uma nova criatura. Tá certo? Um outro tópico aqui abordado pelo... Notem que eu não estou acompanhando os pontos e subpontos da lição, eu estou apenas introduzindo mais informações dentro desses pontos e subpontos. Eu creio que o professor será capaz de fazer o link, tá certo? E eu repito, não vamos abordar aqui pontos e subpontos, porque senão esse vídeo ficaria imenso, visto que tem muita coisa para inserir, né, aí dentro, porque dentro desses pontos e subpontos, porque são muito profundos, tá certo? O comentarista, ele foi muito feliz, tá certo? Uma das lições nas quais ele foi mais feliz, né, ao abordar propriamente o tema da lição, ele pode ter sido infeliz em não ter preenchido alguma outra lacuna. Isso é impossível, né? Somente Deus, falando de uma lição dessa, seria capaz de preencher todas as lacunas. Mas ele foi muito feliz. De maneira que eu apenas quero inserir informações dentro desses mesmos pontos. Tá certo? Então, um assunto que ele abordou aqui é sobre a mudança. O escritor aos Hebreus fala que houve uma mudança. Mudou aquele sistema sacrificial antigo, mudou a lei, o sistema levítico, os sacerdotes, foi necessária a sua substituição pelo próprio Cristo, tá certo? E essa mudança pode trazer estranheza para quem não conhece panoramicamente a palavra de Deus, tá certo? E aí eu retorno lá para Gênesis, tá certo? Mostrando que haviam sacrifícios e sacerdotes, cada um a seu tempo, no patriarcado judeu. Tá certo? Nós temos aqui Jó, capítulo 1, versículo 5, oferecia sacrifício pelos seus filhos, quando eles promoviam festas. Quem sabe os meus filhos pecaram, e ele oferecia sacrifício para que eles fossem perdoados e aceitos perante Deus. Vemos Noé no capítulo 8, versículo 20, o livro de Gênesis, Abraão no capítulo 13, versículo 4, Isaac no capítulo 26, versículo 5, Jacó no capítulo 28, versículo 18 do livro de Gênesis, e vários outros que a Bíblia não menciona. Tá certo? A Bíblia menciona apenas os mais importantes, mas houveram outros personagens que ofereceram sacrifício por si mesmo, por suas famílias, pelo seu clã, tá certo? Pela sua tribo. Não era aquelas 12 tribos, mas era uma tribo de pessoas que pai e filhos, que foram criando filhos e netos e bisnetos, e foram crescendo ali naquele trajeto nômade pelo deserto, e eram pessoas que ofereciam sacrifícios pelos demais, tá certo? Tá aqui o Joelson Belmiro chegando, Deus te abençoe, querido, é um prazer ter ele aqui conosco. O Gaston também, grande mestre da vida secular e da vida espiritual, é professor no mundo secular, é professor na Igreja do Senhor Jesus, é adjunto também da Superintendência da EBD, Deus o abençoe, como abençoe aos superintendentes também que labutam, né, visando trazer o melhor para a obra do Senhor, tá certo? Mas houve uma mudança nessas prioridades. O patriarcado passou, Deus estabelece o levirato. Os descendentes de Levi daqui por diante seriam aqueles que iriam oficiar perante ele no tabernáculo e no templo, tá certo? Então daí por diante caducou a velha ordem, tanto que nenhuma pessoa podia sequer imitar o incenso, por exemplo,
imitar o sacrifício, fazer uma construção semelhante a que havia proibições expressas contra isso, tá certo? E ninguém que não fosse filho de Levi podia ser sacerdote. Então aquela velha ordem dos patriarcas que ofereciam sacrifícios por suas famílias e por si mesmo e por suas tribos, filhos, etc., caducou, e agora nós temos a ordem dos levitas, dos filhos de Levi. E aí segue essa ordem até que venha a graça, tá certo? Cada ordem mais elevada, com maior importância do que as outras, embora o escritor dos Hebreus fale que Melquisedeque era um homem superior a Levi, posto que Levi era filho de Abraão, e quando deu os dízimos a Melquisedeque, Levi estava sob seus lombos. Aí não tinha nascido, mas já era uma da sua descendência potencial, tá certo? Mas ele diz isso não era por conta do sistema sacrificial levítico ser inferior ao sistema sacrificial do tempo dos patriarcas, mas porque a genealogia de Melquisedeque era desconhecida e, portanto, o habilita como ideia da mente judaica de que ninguém podia ser sacerdote a menos que fosse filho de Levi. E ele mostrou que Melquisedeque era tão superior que Abraão deu os dízimos a ele. Okay? Gente, se esse vídeo cair e cortar aí uma partezinha, não se preocupe, porque o Facebook ele ressincroniza aí as coisas, tá certo? Vocês não vão perder muito aí no vídeo, estará no nosso blog, nós vamos colocar o endereço aí nos comentários para que vocês possam aproveitar, tá certo? Então, do tempo que haviam sacerdotes em profusão, qualquer família poderia oferecer sacrifício. Uma vez estabelecido o sacrifício levítico, ninguém poderia sacrifício. Ninguém podia construir um tabernáculo, ninguém podia construir uma arca, ninguém podia fazer nada daqueles rituais. Tá certo? Inclusive, eu coletei aqui com o William Barclay uma referência interessante. No tempo de Esdras e de Neemias, Esdras capítulo 2, versículo 61, e Neemias capítulo 7, versículo 63 e 64, fala de sacerdotes que não puderam provar a sua descendência. E, consequentemente, foram banidos do meio dos outros sacerdotes e não puderam oficiar. Tá certo? A coisa era bem rígida. Mas vindo Cristo com o seu sacerdócio superior e perfeito, tá certo? Que uma coisa vai suplantando a outra. Temos uma pergunta aqui interessante que pode surgir aí, os seus alunos podem perguntar em classe. Melquisedeque era um anjo do Senhor, uma coisa desse tipo? Eu acredito que seja uma leviandade afirmar isso, irmãos. O texto de Gênesis 14 nos mostra que ele era rei de Salém, uma localidade física. Não existe o reinado de um anjo na terra, tá certo? O texto diz também que ele aceitou os dízimos. Eu volto a repetir que os dízimos nesse contexto eram animais, era lavoura, tá certo? Acredito que no contexto desse episódio específico era apenas animais. Como é que um anjo agora vai levar um bocado de ovelhas, de bode, de cabra, de bois para algum lugar? Não faz sentido nenhum, tá certo? Não havia moedas para facilitar as transações como nós temos hoje, e não faz sentido, como eu já disse, um anjo levar boi e ovelha para qualquer lugar, tá certo? Outra pergunta que pode ocorrer em sala: ele era Jesus? Melquisedeque? Não, Melquisedeque era um tipo de Jesus. Tá certo? E eu vou tentar provar porque isso é uma outra leviandade. Eu gosto muito de comparar a história de Abraão e Melquisedeque com a história de Moisés e Jetro. Moisés sai do Egito fugido, naquele episódio que a gente já estudou lições passadas, e atravessa o deserto de Midian para chegar lá pertinho de um dos chifres do mar Vermelho, salvo engano. E aí o que acontece? Quando ele chega lá, encontra Jetro. E Jetro não é nada mais nada menos do que um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas está lá distante, lá do outro lado, acho que 450 quilômetros, se eu não estou enganado, não me lembro bem da medida, não tive a curiosidade de pesquisar para vocês. Pesquisei em uma outra lição e trouxe e coloquei no blog, mas, salvo engano, são 450 quilômetros de distância. E quando Abraão chega lá, encontra Jetro, e Jetro é um sacerdote.
Tá certo? Inicialmente se diz que ele é apenas sacerdote em Midian, mas lá em Êxodo, capítulo 18, mostra que ele ofereceu sacrifício junto com todo Israel. E isso depois que Israel chegou na Terra Prometida. Né? Se começa a contar a Jetro todas as bênçãos que Deus deu ao povo de Israel, de maneira que ele não tinha chegado ainda na Terra Prometida. Ele tinha saído apenas do Egito e Deus tinha humilhado o Egito com mão forte. Perdão aí, eu volto aqui e corrijo essa informação. Mas Deus tinha humilhado o Egito, feito coisas grandes, e Jetro vem com Zípora e os 2 filhos de Moisés ao encontro dele, né, e agradece a Deus pela bênção que Deus tinha dado ao povo de Israel e a Moisés, o seu genro. Tá certo? E nessa bênção, ele oferece um sacrifício. Veja, ainda não tínhamos a configuração lá de Levi, do tabernáculo, etc. E Jetro oferece um sacrifício, está lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 12, pelo povo de Israel, agradecendo a Deus e rogando bênçãos, né, sobre o povo de Israel. Então veja, é um sacerdote supostamente de fora que vem oferecer sacrifício pelo povo de Israel. Tá certo? Então existiam, gente, muitos sacerdotes da mesma natureza de Jetro e de Melquisedeque. Tá certo? Não tentemos divinizar este homem. Eu acho que esse caminho não é um bom caminho à luz da palavra de Deus de forma panorâmica. Se nós quisermos isolar o texto, podemos ser bem-sucedidos. Mas se nós usarmos o panorama da Bíblia, não vai favorecer a nossa posição. Tá certo? E esse Jetro ainda deu colaborações para a administração do povo de Israel. Eu falo sempre isso nas aulas de administração. Acho que aqui Jetro aconselhou Moisés no episódio em que ele estava julgando o povo de Israel, e havia muita gente, milhares de pessoas para Moisés julgar, e o povo desfalecia na fila quando Jetro disse: não, ponha maiorais de 1.000, maiorais de 100, de 50 e de 10, e aí você vai aliviar a sua carga. Então, ao invés de tratar agora com todo o povo, você vai tratar apenas com os maiorais, e a sua carga será menor e o povo vai cansar menos, porque as demandas pequenas vão ser resolvidas entre os maiorais de 10, de 50 e de 100 e de 1.000, até que os grandes problemas, e apenas eles, cheguem até você. Tá certo? Então, Jetro é Jesus? Não, de forma alguma. Jetro não é Jesus. Assim como Melquisedeque não é Jesus. É apenas uma pessoa que herdou essas revelações provenientes dos filhos e netos de Noé e levou adiante. Tá certo? Até o dia que desapareceu da história, e só isso. Então, concluindo, irmão, nós temos essas informações, creio que algumas valiosas e inéditas para algumas pessoas que estão nos assistindo e que estarão adiante quando esse vídeo for compartilhado no YouTube e outros meios, tá certo? E convido a você para no próximo domingo estar na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Não fique em casa, tá certo? Se Deus quiser, nesse domingo estarei. No domingo passado estava na Consciência Cristã, ali em Campina Grande, um evento maravilhoso, abençoado, riquíssimo, tá certo? De grande profundidade teológica, que deu para, assim, renovar as forças, as baterias, tá certo? Estivemos lá desde sábado, e é um evento grande, que começa na quinta de noite, se estende pela sexta, sábado, domingo, segunda, terça, à noite encerra, tá certo? Foi um evento abençoado. E não podemos estar na Escola Bíblica Dominical, mas estamos aprendendo a palavra, tá certo? Mas no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos ou visitando alguma escola ou participando da nossa EBD English Class ali em Abreu Lima, onde você também é convidado para participar, tá certo? Não precisa ser fluente em inglês, você só precisa ter boa vontade e querer participar. Estará ali conosco os professores Eudes e Josué para compartilhar o conhecimento, tá certo? Eu agradeço a sua audiência, agradeço a oportunidade aqui repassar alguma coisa para você. Creio que você foi edificado de alguma maneira. Peço que você compartilhe com seus amigos que tiverem interesse, estão pesquisando sobre esse assunto, especialmente professores de escola dominical, para que, junto a outros subsídios, a outros vídeos de pessoas que se interessam também, como eu, em compartilhar o conhecimento, possam trazer para os seus alunos, e assim que todos juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz para a nossa irmã Helene Herculano, nossa irmã Ana Tessia, nossa irmã Jaqueline Marília, e para todos aqueles
que nesse momento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.